E aí, pessoal do Bem-vindo à Sérvia. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial na cidade de Zrenjanin. O nome dela é Jelena. Qual o sobrenome, Jelena? Vasconcelos. Vasconcelos. O sobrenome pode enganar, porque é um sobrenome brasileiro, mas ela é nascida aqui na Sérvia, em Zrenjanin. E hoje eu estava guiando aqui ela, que veio junto com o filho e com a nora, aqui por essa viagem pela Sérvia. E é uma história muito emocionante, muito interessante, e eu acho que vale a pena gravar com ela. Eu queria muito ter essa conversa com ela gravada. E Helena, como é que foi, como é que é a sua história? Qual a sua conexão com a Sérvia? Bom, eu nasci aqui e minha mãe de Montenegro, meu pai veio da Rússia, depois da Revolução Russa, 1920, era muito garoto ainda. E aí, meu pai e minha mãe se conheceram durante a guerra, daí foi quando eu nasci. E aí, A senhora nasceu aqui em em Zrenjanin. Israel, exatamente. Isso. E aí, devido aos problemas pós-guerra, meu pai e minha mãe decidiram emigrar. E eu tinha 7 anos. Quer dizer, com 7 anos a senhora saiu e foi para onde? Nós saímos daqui, fomos de trem até Belgrado, e depois de Belgrado para a Itália. E aí ficamos em diversos lugares lá que tinham um apoio para imigrantes, que os países que foram perdedores na guerra tinham que bancar as despesas de quem quisesse sair, por ter sido prejudicado pela guerra. Uhum. E eu, no caso, meu pai podia sair porque ele era estrangeiro aqui, né? E a minha mãe casada com ele. Aí Foram os dois Foram juntos. os dois juntos, eu e mais 3 irmãos. Dois irmãos e mais uma irmã. Todos nascidos aqui. Uhum. Aí ficamos um ano na Itália, esperando a imigração. E estivemos por diversas cidades lá da Itália. Trieste, Bagnoli, Nápoles, Roma. E depois pegamos o navio em Gênova, já em 1951. Ficamos um ano na Itália. Uhum. Aí abriu a imigração, antes não estava aberta a imigração para o Brasil, daí abriu a imigração para o Brasil, aí meus pais se inscreveram e fizemos muitos exames médicos e de aptidão, porque o Brasil queria pessoas que tivessem profissão e pudessem trabalhar. Aptas a trabalhar. Exato. Já chegar e trabalhar. Isso. E meu pai era especialista em locomotivas. Ele trabalhou aqui na Estrada de Ferro, onde eu fui visitar ontem, né? Por 28 anos. Que legal. E a minha mãe era costureira, então 2 pessoas que podiam trabalhar, né? Então foi aprovada a ida Foi deles aprovado. ao Brasil. Foi aprovado. Meu avô estava junto, pai do meu pai. Ele ficou na Itália com uma tia, irmã do meu pai, e ele não foi aceito porque teve idade avançada. Entendi. Tinha 82 anos e então ele não. E a minha tia, ele ficou com ela, né? E ele sentiu muito de se separar do meu pai e de nós crianças, né? Uhum. E aí, antes dele conseguir viajar, ele morreu lá na Itália. Uhum. E a minha tia foi para os Estados Unidos. Ela ficou uns 10 anos, mais ou menos, esperando. E já tinha uma outra irmã que estava nos Estados Unidos, e ela queria esperar e ficou esperando, não tinha filhos, nada. E nós, como todos éramos crianças em idade escolar, não podia perder tempo, né? Yeah. E aí o pai falou, não, vamos para o Brasil. Falava coisas muito curiosas sobre o Brasil, sabe? Uhum. Que era muito selvagem, que a civilização era pouca,
E foi muito o contrário do que a gente encontrou aqui, né? E aqui, No caso lá. No caso lá, exato. E, então, mas o meu pai não queria uma cidade grande como São Paulo, né? Nem o Rio. E aí indicaram que fosse o Sul, por causa do clima. Uhum. Um clima mais ameno. Isso. E também tinha muitos estrangeiros no Sul, no Paraná, Santa Catarina, né? Principalmente. Então talvez fosse mais fácil para se adaptar, né? Sim, sim. Embora nós não tivéssemos encontrado ninguém sérvio lá no Paraná. Que coisa, né? Nenhuma pessoa, nenhuma família, nada. Mas diz para mim, como é que foi essa viagem, a princípio, da Itália ao Brasil de barco? Eram boas as condições? Como é que vocês se alimentavam, tomavam banho? Na Itália nós fomos muito bem recebidos, Uhum. porque eles tratavam muito bem os estrangeiros. E assim, poucos anos depois da guerra, assim, tava todo mundo assim querendo que as coisas ficassem bem, né? Uhum. Tinha muita destruição, muito prédio destruído, muitas coisas que não funcionavam. Tinha dificuldade para comida, para todas essas coisas por causa dos problemas da guerra mesmo, né? Uhum. E aí na Itália aí foi tranquilo, né? Aí quando chegamos no Brasil, nós antes tínhamos recebido uma verba, um dinheiro que no caso tinha outro nome, a Organização das Nações Unidas, que davam dinheiro para a família para poder se manter nos primeiros tempos, né? Uhum. Aí quando nós chegamos no Paraná, fomos direto para Ponta Grossa. Que é a cidade onde vocês moram hoje em dia, né? A senhora e a Isso, sua eu família. moro e o Rafael agora não. O Rafael mora em Curitiba, né? Mas é perto lá de Curitiba, 100 quilômetros. E aí o meu pai, que já sabia um pouco de alemão, saiu pela cidade com uns amigos lá que vieram também, só que eram de outra nacionalidade, para procurar emprego, né? Aí quando foi uma semana depois, ele encontrou emprego. Quer dizer, só uma semaninha já só conseguiu. Uma semaninha, porque ele Quer dizer que ele era um bom profissional, né? Sim, é verdade. Requisitado. Ele foi trabalhar numa metalúrgica que existe até hoje lá em Ponta Grossa. Uhum. Deu umas pessoas descendentes de alemães, conversou com eles, aí foi admitido e ficou trabalhando até morrer, lá nesse mesmo lugar. Uhum. E aí, não sei se eu devo continuar falando? Claro, claro. Então, para nós crianças era tudo muito bom, assim, muito divertido, mesmo com a dificuldade da língua, mas não tinha essa trava que o adulto tem, né? O adulto, ele fica com medo de errar a criança. Porque a senhora falava sérvio, né? Cresceu aqui na Sérvia e não falava nada de português. Não, mas eu falava um pouco de italiano durante esse ano que nós ano tivemos. morando na Itália, né? E principalmente porque eu fiquei 42 dias no hospital lá, que eu tive uma doença que estava dando muito naquele tempo, que chama escarlatina, que é uma febre. Eu não soube explicar aí para o Esteves como que era essa doença, que agora não existe mais, mais. Escarlatina, então, dá uma febre muito grande e daí é muito contagiosa, porque dá muita... fica a pele fica toda vermelha, assim, de tanta febre que dá, descama as mãos, Nossa. os pés, assim, sabe? Era muito... Então, tinha que ficar no hospital, não podia, senão passava muito para os outros. E outras crianças ficavam também. Aí que comecei a aprender um pouco de italiano. Quando nós chegamos no Brasil, eu falava italiano, um pouco de italiano. Então não foi talvez tão difícil, né? Porque o português e o italiano tem algumas semelhanças, né? A mais do que o sérvio. Não me lembro se foi difícil ou não, sei que... Foi aprender, de alguma forma aprendeu. Então, logo eu já fui para a escola, que nós chegamos em julho e era bem época de férias, né? E daí já no começo do ano, poucos meses depois, eu fui para a escola e me saí muito bem, né? Muito bem. Do primeiro ano para o segundo, primário, eu passei em segundo lugar na classe, né? Então, e assim fui estudando, até que eu fiz faculdade já
bem depois de adulta, Uhum. né, lá em Ponta Grossa. Me casei primeiro, daí os filhos já estavam grandinhos, assim, o Rafael adolescente e o outro filho também. Aí fui fazer faculdade. Aí estudei espanhol também, dei aula de espanhol durante 16 anos. Vê que ironia, né? Uhum. Uma sérvia, morando no Brasil, dando aula de espanhol. É, que coisa, né? Mas foi uma experiência muito boa. Que legal. Muito boa. E legal, então. Aí a senhora falou pra gente então da sua ida ao Brasil. Eu queria saber um pouquinho agora de como surgiu a ideia de vir para a Sérvia, né? Quando a senhora começou a pensar nisso, quem teve essa ideia e como é que foi o processo até isso se concretizar? Então, era uma coisa que eu queria muito, né? Um dia voltar aqui, né? A senhora sempre quis, então? Sim, eu sempre quis. Só que eu achava assim meio improvável no começo, por causa que era caro, Uhum. né? Era difícil, as condições de vida não, né, não permitiam assim que tivesse um dinheiro de sobra para fazer essa viagem. Uhum. Sempre tinha muita prioridade, né? Uhum. Aí, daí, uns 5 anos atrás, né, Rafa? Mais ou menos, uma cunhada minha me convidou para fazer uma viagem para a Itália. Uhum. E aí, na época, daí eu já podia pensar nisso, né? Uhum. Mas não deu certo. Porque, como eu era estrangeiro lá, eu não podia ter um passaporte que fosse em outros países. Ah, entendi. Então eu E podia... a senhora durante todo esse tempo vivia como estrangeira no sim, Brasil? Sim, em caráter legal, permanente, com todos os documentos, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Tinha todos os direitos de um brasileiro, menos ser candidato e votar, né? Coisa que não precisava. E aí, daí, devido a essa dificuldade, eu me contatei a embaixada da Sérvia em Brasília. E eles falaram, não, a senhora precisa, na época ainda precisava do visto para vir para cá. Sim. A senhora só pode viajar para a Sérvia, porque aí nós, o governo sérvio, que vai ser responsável por sua vinda aqui. Aí eu achei mais difícil, né? É. Só vir aqui, né? Aí foi, sabe? Não deu certo, não deu, então vamos ver. Aí eu pedi a naturalização. Uhum. Que daí eu poderia vir aqui, poderia ir para Itália, poderia ir para Montenegro ou qualquer outro lugar. Aí demorou um pouco para sair a naturalização. É 1 ano e pouco, mais ou menos. Aí nós já começamos... A naturalização brasileira, no sim, caso. sim, Uhum. sim, sim. Uhum. Quando aí nós começamos a pensar, organizar... Quando saiu a naturalização, então, o filho da senhora começou a pesquisar. Aí já conheceu o teu blog. Uhum. E aí conversou com você, pediu o livro. Não sei se você lembra. Claro, claro. E aí veio o livro, comecei a estudar, que eu não sabia ler nem escrever. Vai estudar o sérvio, né? Sim, estudar o sérvio. E aí ele voltou, né? Agora que a senhora está aqui na Sérvia, como é que foi? Que eu estou vendo que a senhora já fala sérvio com todo mundo, como Sim, se falo. como se nunca tivesse esquecido, né? Foi muito Incrível. interessante, inclusive para mim, porque eu pensava que teria mais dificuldade. Mas quando eu comecei a estudar pelo livro, eu vi que muitas coisas voltavam. Voltavam rápido, né? Porque a senhora já sabia falada. aquilo. Né? Da língua falada. Eu, na verdade, assim, até os 8 anos só falava sérvio. Depois, em casa, nós sempre falamos sérvio. Só que como a prioridade era aprender a estudar a língua portuguesa, a língua brasileira, né? Sempre não havia tempo. O pai trabalhando, a mãe costurando e nós indo para a escola. Aí não dava, sabe? Sim. Talvez se a gente se esforçasse mais, talvez desse. Mas não dava, não deu. Aí quando eu comecei, aí, meu Deus, mas eu tô lembrando de tal coisa, tal palavra. Aí eu aprendi o alfabeto e eu li aquilo, meu Deus, olha, eu lembro isso, eu lembro disso.
Fui lembrando. Foi lembrando de Fui tudo. lembrando. Que coisa. Foi muito bom. E aí, quando eu cheguei aqui, falei, não, eu vou falar o básico, né? Porque ler no livro é diferente do que você conversar espontaneamente com alguém, né? Aí, meu Deus do céu, olha, eu estou conseguindo. Que bom, que bom. Foi muito, muito emocionante, sabe? Muito, muito bom. Pessoal, agora nós estamos na rua Slavojska, que é a rua onde a dona Jelena não nasceu, onde ela morou, né, aqui na época da infância dela, quando ela ainda morava em Zrenjanin. Vamos falar com ela ali rápido. Jelena, diz pra gente, qual é a sensação de estar de novo na rua onde a senhora morava? É uma emoção muito grande. Porque a casa é quase que exatamente igual, só mudaram as janelas. E a rua não tinha calçamento. E aqui onde nós estamos era o quintal da casa, não tinha essa rua assim. Então, quando éramos crianças, a gente saía, eu e meu irmão, e subia no muro para olhar para o cemitério, que quando chegavam enterros e tudo. E onde ficava esse cemitério? Ficava... É aqui. Esse muro aqui? Esse muro aqui. Quer dizer, aqui era o quintal da casa, esse gramado que a gente está vendo agora é o quintal da casa? Era o quintal da casa, segundo as minhas lembranças, né? E esse aqui era a casa Era mesmo? a casa. Era esse material? Era Isso, esse? exatamente esse material. Só mudou as janelas. Então, quando eu era criança, eu olhava pelas janelas ali, que são janelas duplas, né? No inverno, mais exatamente eu olhava lá da janela do lado de lá, não aqui, porque esse aqui era o fundo, e a frente era para lá. E eu olhava vendo a neve cair ali. A senhora na época era criança, era muito jovem, mas a senhora tem memórias dessa época? Porque foi uma época assim muito impactante, porque com 7 anos os meus pais resolveram que queriam emigrar. Conta pra gente, Helena, alguma memória da senhora aqui nessa casa que a senhora lembre, alguma memória querida assim da senhora? Ah, sim, o Natal com neve. Essa é uma memória muito, muito presente. A senhora lembra da neve caindo na janela? Da neve caindo. Tudo E como é que era o Natal? O que a senhora fazia com a família? Então era enfeitado uma árvore como se faz no Brasil, só que com o pinheiro daqui, né? E muita comida, os amigos se reunindo, a família, né? Na época tinha mais parentes aqui, tinha uma irmã da minha mãe, tinha mais irmãs do meu pai também, que depois também imigraram. A mais velha foi para os Estados Unidos e a outra também depois foi. E as outras irmãs, uma foi para a Austrália e as outras 2 foram para a Argentina. Então, como meu avô não podia ir para o Brasil, porque não era aceito na época, ele iria para a Argentina. Mas aí ele morreu antes de conseguir. Entendi. Daí as 2 tias vieram para a Argentina. Legal. Show. Então... Vamos ver se tem alguém na casa? Vamos bater ali. Eu não sei, parece que tá tudo meio fechado, né? A gente podia tentar bater, por que não? Aí você fala. Ver o que é. Você fala melhor, sabe o que é. Pessoal, nós acabamos então de ter uma conversa com essa senhora que chegou aqui em 1955. A
senhora foi embora em 1950. Isso. E ela falou, né, que muitas casas foram renovadas, Sim, mostrou sim. exatamente onde tinham casas antigas e tudo mais. Exato. E até lembrou cuidado só com o carro. Até lembrou de uma menina que a senhora lembrava também, que tinha paralisia infantil isso. aqui. Exatamente. Interessante, né? Interessante, coincidência muito grande. Então é sinal que a senhora tem razão, que essa era realmente a rua da senhora. Sim, e isso eu tenho certeza. não tem dúvida. Claro que era realmente tem diferente, não tinha calçamento. A casa mudou assim, as janelas foram mudadas. Deram assim uma reformada pelo menos por fora, né? E a senhora está feliz por estar aqui? Muito, muito emocionada. Que bom, que bom. Conseguindo conter o choro por enquanto. Não fala não, senão vai começar. Não, eu chorar mesmo. Chegamos agora na parte final da nossa expedição. Já vimos lá, conversamos no começo da viagem, né, na casa onde eles estão hospedados, sobre a ida deles ao Brasil. Já fomos na rua onde a dona Helena morava quando era criança, onde ela partiu com 7 anos de idade. E agora estamos na estação de trem de Zrenjanin, aqui que a senhora pegou o trem para ir para Belgrado. Sim. E de lá para a Itália e da Itália para o Brasil. Isso. Como é que foi aquela época? Tinha muita gente aqui nessa estação. Foi que ano isso? 1950. 50. Tinha muita gente. Tava lotado, maior... Tinha muita gente. Tinha bastante gente saindo. Esperando também. o trem para sair para outro. E a senhora lembra disso? Eu lembro, assim, aqui e depois chegando em Belgrado. Uhum. Chegando em Belgrado, nós descemos lá e aí... Não descemos, ficamos lá na estação, passeamos um pouco, que tinha umas lojinhas, que assim tava... eu achava tudo bonito, né? Diferente. Novo. Porque tinha as lojinhas diferentes daqui de Zrenjanin, que aqui eu não lembrava delas. Chegamos lá, tinha muita coisa interessante. Mas daí não ficamos lá, já fomos para Trieste. Uhum. Na Itália, né? Essa estação não está muito diferente do que a senhora lembra, não, né? Até os banquinhos parecem ser os mesmos. As estações de trem da Sérvia não são muito avançadas, mas fala pra gente então, a viagem de trem até Belgrado foi a parte mais tranquila e curta da viagem, com certeza. Sim, foi. Depois que foi alguns dias até chegar em Trieste. E depois da Itália para o Brasil, quanto tempo de viagem? De navio, sim. 17 dias. 17 dias. Tinha o que comer? Tinha. Nós tivemos muita sorte, porque outras pessoas que viajaram antes de nós, elas iam em cargueiros. Ah. E nós... Sentar aqui. Vamos sentar um pouquinho, por que não? Já tá esse banquinho aqui, ó, só porque é o de 1950. Né? Vai quebrar. Então, viajamos, nós tivemos sorte, porque fomos, assim, talvez a última leva de imigrantes saindo lá da Itália, sabe? Uhum. Ficaram mais algumas pessoas lá, mas que a minha tia, por exemplo, demorou muito para sair, porque ela estava esperando visto para os Estados Unidos. E nós queríamos vir logo, por causa da idade escolar das crianças e tudo. E aí nós viajamos num navio de passageiros americano, chamado Florida. Florida em sérvio, assim, né, que falava Florida. Em português, Flórida, né? Uhum. E aí foi uma viagem muito, muito boa, porque o navio era bonito, confortável, tinha piscina, tinha cinema, restaurante. Que isso, hein? Era muito... Então foi ótima a viagem. Foi uma curtição. Bom. Foi. E a gente se divertia muito no navio, né? E aí, daí nós saímos de Gênova e chegamos no Brasil dia 11 de julho. E aí nós passamos pelo Mediterrâneo, pelo Estreito de Gibraltar. Daí demos uma paradinha de um dia no porto de Dakar, Senegal, na África. Depois daí foram 8 dias em alto mar, até que... não me lembro bem assim se foi... acho que foi 8 dias. Até que chegamos em Santos. Aí muitas pessoas desceram em Santos, que iam ficar em São Paulo. E nós fomos para o Rio de Janeiro. Ficamos uma semana na Ilha das Flores,
que era uma ilha que tinha as instalações para recepcionar os imigrantes. E aí, daí então, foram perguntando, tem até foto de lá da ilha, tudo. Que legal. Daí eles perguntaram para que lado que a gente queria no Brasil, né? Aí meu pai falou que queria para onde fosse frio, né? Onde o clima fosse frio. E que não fosse uma cidade grande. E aí que fomos direto para Ponta Grossa. Que legal. No Paraná. Ana, como nossa bateria está acabando, a gente podia conversar muito aqui, Sim. mas eu queria que a senhora dissesse pra gente o que você diria para outros brasileiros, descendentes de sérvios também. Você acha que vale a pena eles fazerem essa viagem de volta à terra natal para conhecer a Sérvia, conhecer Belgrado e suas cidades natais? Com certeza. Eu me surpreendi muito positivamente com a beleza dos lugares, com a recepção do povo sérvio, com as coisas em geral, o povo alegre. A comida foi do agrado? A comida muito, muito boa também. Comi coisas que eu tinha vontade de comer, que são daqui, né? Coisas que sua mãe fazia que pra senhora? Que a minha mãe fazia. Palatinque, aquele doce com maque, né, que a isso, senhora com maque, comeu. aquele também, aquele que legal. Eu queria muito. Então foi realmente para matar a saudade? Sim, foi muito emocionante. Foi uma experiência... Muito emocionante. Foi uma experiência excelente. E também fomos felizes em encontrar você por aí, né? Você com o teu blog, para começo de conversa, que nos deu muita informação e muita visão positiva, alegre, bem legal daqui. E depois E foi isso que a senhora encontrou quando chegou aqui, né? Sim, exatamente. Sim, foi essencial para nos guiar aqui em Belgrado, aqui em outras cidades como Novi Sad, nas belezas aí das fortalezas, dos pontos turísticos. Muito, muito incrível. Que legal. Que nós não conseguiríamos ver tanta coisa se não fosse você nos guiar. Para mim é uma honra, é por causa de pessoas como a senhora, como o Rafael e muitos outros que eu conheci nesses anos que eu estou morando na Sérvia, é isso que faz eu querer fazer isso, é realmente, o turismo é isso, entendeu? É você ouvir histórias incríveis, é você matar saudades, você conhecer lugares novos, pessoas novas, e isso tudo é que faz esse mundo tão maravilhoso. Para mim é um prazer imenso. A história da senhora mudou a minha vida aqui na Sérvia, com certeza é uma inspiração. Depois de tanto tempo, retornar à cidade natal e ter essa experiência, realmente para mim foi um prazer fazer parte. Um brasileiro tão entusiasmado com o país, né? E a Boiana, que tá falando português, coisa mais linda. Manda um beijo, Boiana. Dona Helena, um beijo na senhora. Muito obrigado. Obrigado pela conversa, foi um prazer. Igualmente. E a gente vai continuar agora, temos que continuar para Belgrado, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá tarde para cá. Ó, Rafael, manda mais um tchau aí. Kert não falou nada. Né? Não, já falou lá na rua. Pessoal, é isso aí. Bem-vindo à Sérvia, reunindo histórias aí incríveis como a da Dona Helena, realmente sensacional, é um prazer. Se você tem família sérvia, tem alguma história com a Sérvia, manda mensagem, vem pra cá também, que é isso aí, é uma emoção, é uma coisa de louco, sem explicação, entendeu? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. E Helena, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.